Você já esteve nesse ponto, na beira do novo, no limite entre continuar acreditando ou ceder àquela velha sensação de que nada vai mudar. Você sentiu o chamado, ouviu os sinais, percebeu até o vento soprando a seu favor e, mesmo assim, recuou. Esse é o ciclo mais invisível e cruel da existência humana. Chegar tão perto da vitória e desistir quando ela está prestes a se revelar. Mas ninguém te contou o que está por trás disso. A maioria das pessoas acredita que a manifestação falha por falta de esforço, por erro de técnica, por algum obstáculo externo. Mas Neville Goddard revelou um segredo mais profundo. O verdadeiro fracasso não está na ação. Está na consciência que o abandona antes que o invisível possa se tornar visível. E aqui está o ponto onde a maioria das pessoas, inclusive você, recua, quando a realidade ainda não mostrou nenhum sinal de que sua fé está funcionando. Mas ouça com a alma. A ausência de sinais não é a ausência de movimento. É o teste final antes da rendição criadora. Neville nos diz: se você permanecer fiel à sua suposição, ela se tornará fato. Essa não é uma metáfora poética, é um mapa. Você não está sendo testado por forças externas. Você está sendo desafiado pela sua própria identidade vibracional. A pergunta que ecoa no silêncio da noite é sempre a mesma. Você é capaz de manter sua visão viva, mesmo quando tudo ao redor parece morto? Porque se você for, você vence. Mas se não for, você recua. Você racionaliza. Você diz para si mesmo que não era o momento, que o universo sabe o que faz e aceita mais uma vez a vida que você não queria. Tudo isso porque não soube sustentar o invisível tempo suficiente. É cruel, eu sei, mas é real. E se você já passou por isso, se já se pegou dizendo "eu tentei de tudo", saiba, você não falhou. Você apenas parou cedo demais. Você desistiu quando estava prestes a vencer. Mas por que fazemos isso? Por que abandonamos os sonhos mais genuínos justo quando eles começam a ganhar força nos bastidores do invisível? A resposta está na sua biologia emocional, na sua programação subconsciente. Bruce Lipton explica na epigenética. Nós não somos vítimas de nossos genes. Somos produto do ambiente vibracional que cultivamos internamente. O que isso significa? Significa que sua mente consciente pode querer algo, mas sua mente subconsciente, moldada por anos de trauma, rejeição, condicionamento e escassez, rejeita essa nova realidade. E essa rejeição não grita, ela sussurra, com vozes suaves e convincentes. Isso não é para você. Talvez você não mereça. E se não der certo de novo? E você, sem perceber, vibra a recusa enquanto afirma a aceitação. É o conflito silencioso entre desejo e crença. É isso que desativa o campo quântico. Você já ouviu falar que o universo responde à sua vibração, não às suas palavras? Isso não é mais uma frase bonita de Instagram, é neurofísica aplicada. Joe Dispenza mostrou que a emoção é o canal mais direto para reprogramar seu campo eletromagnético pessoal. Ou seja, o que você sente molda a frequência que você emite. E é essa frequência que colapsa ou expande possibilidades. Você quer mudança? Então terá que aprender a sentir diferente. Mesmo quando tudo em você grite o contrário. Mesmo quando sua realidade não mudou, mas você decide mudar por dentro. Essa é a parte que ninguém quer fazer, porque exige renúncia. Renúncia da dor antiga, do padrão emocional herdado, da zona de conforto que, apesar de dolorosa, é familiar. E você sabe, a familiaridade do sofrimento às vezes é mais forte do que o desejo de libertação. Você já percebeu que, muitas vezes, o desconforto da dúvida é mais suportável do que o salto da fé? É aí que você volta para trás. E nem percebe que estava a centímetros do novo. Quantas vezes você esteve a uma oração de distância? A uma noite de visualização com o coração em paz?
a um dia de não duvidar. Quantas vezes você empurrou sua bênção para mais longe porque não soube esperar com consciência elevada? O que a maioria chama de fracasso, Neville chama de inconsistência criativa. Você cria e destrói, afirma e duvida, constrói e abandona. Você está vivendo em contradição. E isso gera estagnação. Mas agora, respire. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está pronta para romper esse ciclo. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. Não é coincidência. É sincronicidade. Neville dizia, você não atrai o que quer. Você atrai o que é. Então, a pergunta é, você já se tornou aquilo que deseja? Ou está apenas tentando fazer acontecer com a velha identidade de quem acredita que a vida é dura, que tudo é difícil, que sempre falta algo? Você precisa se tornar a versão que já vive a resposta. E isso começa com uma decisão. Não uma decisão intelectual, uma decisão vibracional. Uma decisão de não desistir mesmo quando tudo ainda parece igual. Porque a manifestação nunca é mágica. Ela é consequência natural da persistência espiritual. O que está prestes a surgir na sua vida não virá por esforço, mas por coerência entre o que você imagina, sente e sustenta. E essa coerência começa quando você decide parar de recuar diante da ausência de sinais. Não é a realidade que deve convencer você. É você que deve convencer a realidade. E isso só é possível quando a sua fidelidade ao invisível é maior que sua dependência pelo que os olhos mostram. O verdadeiro alquimista não implora por sinais. Ele cria o sinal dentro de si. A flor não precisa ver o sol para começar a crescer, ela apenas cresce, porque a luz já está codificada dentro dela. O mesmo acontece com você. O sucesso, o amor, a cura, a abundância que você busca já estão codificados dentro da sua consciência. Mas você precisa parar de cavar a semente para ver se ela já virou árvore. A paciência vibracional é a prova da fé madura. E é essa fé que transforma o impossível em inevitável. Você já está mais prestes do que imagina. Agora, só não pode desistir. Você não fracassou. Você só não foi até o fim. Porque ir até o fim é mais difícil do que começar. Iniciar um sonho exige coragem. Mas sustentá-lo na ausência de evidências, isso exige identidade. Exige transformação interna. É nesse ponto que os que apenas desejam se separam dos que verdadeiramente cocriam. A maioria apenas deseja. Poucos estão dispostos a se tornar o que desejam. E esse é o divisor de águas que Neville Goddard revelou ao mundo. Você não manifesta o que quer. Manifesta aquilo com que está em unidade. E unidade não é teoria. Unidade é frequência sentida com o corpo inteiro. Você pode repetir 1000 afirmações. Pode montar quadros de visão, fazer orações, visualizar em detalhes. Mas se sua emoção ainda estiver presa ao medo, à pressa ou à dúvida, tudo isso será apenas decoração sobre o velho eu. Você ainda será aquele que pede, ao invés de ser aquele que já recebeu. Sabe por que você desiste quando está prestes a vencer? Porque sua mente ainda opera pelo velho princípio da escassez emocional. Se não estou vendo, é porque não está funcionando. Mas isso é uma mentira. Uma mentira que vem sendo contada há gerações. Uma mentira que a sua mente aprendeu desde a infância, que você precisa ver para crer. Só que a alma sabe, e Neville confirma, que você precisa crer para ver. E é aí que muitos tropeçam. Porque o tempo passa e a realidade parece inalterada. E os velhos medos voltam. E os julgamentos internos crescem. Será que eu estou fazendo certo? Será que sou digno? Será que isso é para mim mesmo? Você conhece bem essa voz. Ela mora em você há décadas. Talvez tenha a voz da sua mãe, ou de um antigo chefe, ou de um ex-amor que te fez acreditar que você era difícil de amar. Mas não importa de onde veio.
O que importa é o que você vai fazer com ela agora. Vai continuar deixando que ela sabote sua fé? Vai continuar acreditando que se algo não mudou fora, é porque nada mudou dentro? Ou vai finalmente compreender o que Neville quis dizer quando afirmou: nada vem de fora. Tudo se origina na imaginação. Tudo, não apenas sonhos ou inspirações, mas também a dor, a escassez, o abandono, a repetição dos fracassos. Tudo nasceu dentro e foi sustentado, mesmo que sem consciência. A realidade é apenas um reflexo teimoso daquilo que você mantém vivo internamente. É como o espelho que demora alguns segundos a mais para devolver sua imagem. Mas ainda assim, é fiel. E se você quer mudar o reflexo, precisa parar de tentar arrumar o espelho. Precisa mudar o rosto que está diante dele. Mas isso exige persistência vibracional. Não por um dia, não por uma semana, mas o tempo necessário para o novo padrão se estabelecer como natural. E aqui está o ponto crucial. Você não manifesta o que imagina uma vez. Você atrai o que se torna natural imaginar. Por isso Neville repetia tanto: você deve assumir o sentimento do desejo realizado até que ele se torne natural. É sobre naturalizar o milagre, normalizar o impossível, treinar a sua vibração até que o extraordinário seja sua zona de conforto. Mas para isso você precisa passar pela travessia, pelo vazio, pelo deserto da fé. Esse é o período onde nada parece acontecer. Você medita e nada. Visualiza e nada. Agradece e a vida parece rir da sua gratidão. Mas é só aparência, é só teste, não da vida, mas de você mesmo. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é quando a bênção ainda não chegou? É essa versão que determina tudo, porque ela emite uma vibração. E o campo quântico, como diz Shoji Ray Braden, é sensível à coerência entre coração e cérebro. Ou seja, sua mente pode pedir algo, mas se seu coração ainda estiver fechado, trancado em medo, o campo responde à frequência real e não à aparência que você tenta mostrar. O universo não responde ao seu desejo, responde à sua natureza vibracional. E mudar essa natureza? Isso dói. Porque exige sair da identidade do medo. Exige abrir mão do vício da escassez. Você já viu pessoas que se sentem desconfortáveis quando tudo começa a dar certo? Sabotam relacionamentos bons? Perdem oportunidades justas? Rejeitam amor por acharem que tem algo errado? Isso não é azar. É o corpo tentando voltar para o padrão antigo. Porque o novo assusta. O novo exige que você se sinta digno de receber. E essa talvez seja a sua maior dificuldade. Se sentir digno. Digno de paz, de prosperidade, de um relacionamento leve, de uma vida sem luta. Você foi condicionado a acreditar que precisa sofrer para conquistar, que precisa lutar para merecer, que precisa provar para receber. Mas a consciência criadora não funciona assim. Ela não negocia com o sofrimento. Ela responde a estado interior. E quanto mais natural for esse estado, mais rápida é a manifestação. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem manifestar com facilidade, enquanto outras, talvez mais boas, mais éticas, mais esforçadas, vivem em escassez? Porque o universo não é ético, ele é vibracional. Ele não responde à bondade, ele responde à frequência. E frequência não é o que você faz, é o que você é. E ser é mais difícil do que parecer. Por isso você desiste, porque ser exige permanência. Você está habituado a picos de motivação, mas não aprendeu ainda a viver em estabilidade energética. A mente quer ação. O espírito pede vibração constante. E essa constância, ela só nasce da decisão de não mais abandonar sua visão interna por causa de uma realidade temporária. Você quer viver uma vida extraordinária?
Então precisa parar de depender dos olhos e começar a depender do sentir. Não sentir no sentido emocional, mas no sentido vibracional. Sentir como quem reconhece o que já é, mesmo que ainda não se tenha manifestado. Porque já está, já existe, já vibra. Mas só chegará até você quando você se tornar o canal compatível com aquilo que diz querer. E é aí que a maioria desiste. Imagine uma mulher caminhando no deserto. A pele queima sobre o sol, os pés sangram, ela está exausta, sedenta, desorientada, mas ela continua. Cada passo que ela dá é uma afirmação silenciosa de que existe um oásis, mesmo que ela ainda não veja, e mesmo que tudo nela clame por desistência, ela segue. Agora imagine outra mulher, mesmas circunstâncias, mesma dor, mesmo deserto, mas num determinado ponto ela para, olha ao redor, não vê nada e decide voltar. Ela volta, sem saber que o oásis estava a menos de 200 metros à frente. Qual das duas representa você? Você já caminhou tanto, já imaginou, já sonhou, já tentou mudar sua vibração. Mas há uma parte de você, sutil, cansada, que começa a cogitar desistir mais uma vez. Neville dizia, não é o que você faz, mas o que você aceita como verdadeiro que determina a sua realidade. Essa mulher que desistiu no deserto não foi derrotada pela sede, foi derrotada pela descrença, pelo colapso vibracional, pelo retorno à velha identidade que sempre espera o pior. E talvez essa seja a sua repetição também. Você dá alguns passos no novo, mas o cansaço emocional da sua história te puxa de volta. O que você precisa compreender, com o corpo, com a alma, com o espírito, é que o ponto mais escuro da noite é o prelúdio do amanhecer. É quando nada parece mudar, que tudo já está mudando. Mas só acessa esse portal quem permanece, quem vibra o fim antes mesmo do começo, quem não retrocede diante da ausência de evidência. Pense em Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de acender uma lâmpada. Ele não via falhas, ele via evolução. Ele entendia que a manifestação não é mágica, mas persistência aplicada ao invisível. Se Edison tivesse desistido no experimento 999, a história da luz talvez fosse outra. Mas ele não desistiu porque ele já via o que ainda não existia. Ele era a visão antes que a visão virasse realidade. E é isso que você precisa ser. Não alguém que deseja, mas alguém que encarna o que deseja. Sabe qual é a diferença entre os que vencem e os que ficam presos no quase? Disciplina vibracional, não motivação. Motivação é passageira, ela depende do externo. Mas a disciplina, ela nasce do sagrado compromisso com o invisível. É quando você escolhe, todos os dias, manter-se alinhado com aquilo que ainda não se manifestou, mas que já vibra dentro de você como certeza. E sim, você será tentado a desistir, porque a velha mente vai te testar, vai trazer lembranças do fracasso, vai mostrar pessoas que já conseguiram enquanto você ainda está esperando, vai comparar, vai colocar você no modo vítima, vai fazer você olhar para trás. E é nesse instante que você precisa lembrar, você não é mais a mulher do passado, você não é mais um homem que desistia, você é uma consciência em mutação, um ser em expansão, uma alma que está pouco a pouco deixando de viver pela sobrevivência, para começar a viver pela criação consciente. E isso dói, isso exige atravessar desertos internos, memórias que querem te prender, crenças herdadas que precisam morrer. Você quer vencer, então precisa morrer para aquilo que você costumava ser. A borboleta não se forma sem a decomposição da lagarta. O casulo escuro é apertado, é silencioso, mas é ali que o milagre acontece. Você está nesse casulo agora, e a única coisa que pode matar o seu voo é você desistir antes da metamorfose completar. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. A realidade só se fixa quando a observação é sustentada com coerência. Traduzindo, a realidade só se manifesta quando você permanece nela com fé inabalável.
Você já fez isso antes, mas sempre com datas de validade. Você acreditava até o 10º dia, visualizava até sentir que não está funcionando, praticava gratidão até a próxima conta chegar. Mas agora é diferente, porque agora você sabe que a fidelidade é o invisível, é o que separa os que vivem em manifestação dos que vivem em frustração. Você precisa tomar uma decisão. Ou você se compromete com o seu estado de ser até ele se manifestar, ou continuará colapsando milagres por causa de impaciência. Você já percebeu como as crianças acreditam, sem dúvida? Elas criam mundos com uma caixa de papelão, transformam o nada em castelos, conversam com o invisível e acreditam que aquilo é real. É por isso que Neville dizia que o reino dos céus é dos que têm mente de criança, não porque sejam infantis, mas porque são puros na fé, não contaminados pelo cinismo, pelo trauma, pelas estatísticas. Você precisa retornar a esse estado puro, voltar a imaginar como se fosse verdade e sustentar isso, não por 2 dias, mas até que o universo não tenha escolha, a não ser refletir aquilo que você se tornou do ponto de vista interno. E aqui está a chave que Neville nos deu. A persistência em um estado mental inevitavelmente produz aquele estado na realidade. Inevitavelmente, você percebe o peso dessa palavra? Inevitavelmente. A realidade não pode resistir a um estado mental sustentado com fidelidade. Mas a maioria nunca chega lá, porque para sustentar é preciso silenciar o barulho externo, é preciso renunciar à pressa. E isso dói. Você tem coragem para isso? Para continuar mesmo que tudo pareça igual? Para sentir gratidão mesmo que não tenha chegado? Para sorrir ao espelho da alma, mesmo quando o rosto ainda mostra cansaço? Esse é o verdadeiro guerreiro espiritual, não aquele que luta contra o mundo, mas aquele que permanece quando tudo convida à desistência. Agora, olhe para dentro. Sinta, por um instante, tudo o que você já sobreviveu. Todos os dias em que acordou cansado da própria mente, mas levantou mesmo assim. As noites em que chorou escondido. As vezes em que sorriu por fora, enquanto tudo desmoronava por dentro. Você chegou até aqui, e isso já é um milagre. Mas o universo não quer apenas que você sobreviva, ele quer que você floresça. Neville Goddard não ensinava sobrevivência, ele ensinava criação deliberada da realidade. E não há criação verdadeira enquanto você continuar operando a partir da identidade de quem só quer escapar da dor. Você não está aqui para fugir da dor, está aqui para transcendê-la. Você está aqui para se tornar quem sustenta o invisível até que o visível não tenha alternativa a não ser se curvar. E para isso, você precisa sair da lógica do vou tentar mais um pouco e entrar na consciência de eu já sou e nada pode me tirar disso. Esse é o verdadeiro descanso de quem vibra a fé real. Não o descanso da passividade, mas o descanso da certeza. A certeza de que tudo o que é verdadeiro em sua consciência, mais cedo ou mais tarde, se revelará diante de seus olhos. Porque os olhos não criam, eles apenas confirmam. Você quer confirmação, mas precisa primeiro se tornar convicção. E isso começa agora. A partir de hoje, você precisa se comprometer com uma prática. Simples, simbólica, poderosa. A prática do sentir irreversível. Essa prática foi inspirada nos ensinamentos de Neville e adaptada ao seu momento de vida para que você possa co-criar não a partir do esforço, mas da vibração naturalizada do desejo realizado. É assim que você faz. Todas as noites, antes de dormir, quando o mundo desacelera e a mente inconsciente se torna mais receptiva, você vai fechar os olhos, vai respirar profundamente por 3 vezes, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, como quem libera o controle. Em seguida, você vai imaginar, não ver, imaginar,
sentindo uma cena curta e finalizada que represente o seu desejo como já realizado. Pode ser uma cena simbólica, como alguém te abraçando e dizendo "conseguimos", ou você segurando uma carta de aprovação, ou deitado na cama com um sorriso silencioso de quem sabe que a vida mudou. Mas o mais importante não é a cena, é o sentimento. Durante 2 ou 3 minutos, você vai se permitir sentir a paz, a leveza, a gratidão e a naturalidade de já ter recebido. Sem pedir, sem pensar quando vai acontecer. Apenas sentindo, como quem já vive ali há anos. E então, antes de dormir, você dirá suavemente: "Eu aceito, eu já sou e eu permaneço." Repita: "Eu aceito, eu já sou e eu permaneço." Esta prática, feita por 21 dias, não com desespero, mas com entrega, vai reprogramar sua identidade vibracional. Porque você não muda sua vida com mais esforço. Você muda com mais coerência. E coerência nasce quando você para de duvidar da semente só porque ela ainda não brotou. A Terra está trabalhando em silêncio. E o universo também. Mas você precisa continuar regando com imaginação, sentimento e permanência. Neville disse: "Assuma o sentimento do desejo realizado e continue nele. Esse é o segredo da criação. Essa é a sua responsabilidade a partir de agora. Assumir e permanecer." Você não precisa saber o como, não precisa controlar os detalhes, não precisa forçar o tempo. Você só precisa fazer uma escolha viracional e torná-la inabalável. E quando a mente duvidar, e ela vai, você volta para o sentir. Quando a ansiedade tentar invadir, você volta para o sentir. Quando a realidade tentar te convencer do contrário, você fecha os olhos, respira e volta para o sentir. Essa é a disciplina espiritual de quem vive em manifestação. Não aquele que se convence com os olhos, mas aquele que crê com o corpo inteiro. Você não está mais autorizado a desistir. Não porque alguém te impôs isso, mas porque agora você compreende o que está em jogo. A sua alma, a sua verdade, o seu destino. Você está mais perto do que imagina, e tudo o que o universo espera é que você permaneça tempo suficiente para que a realidade possa alcançar a vibração que você sustentou. Nada é mais sagrado do que esse estado, porque nesse estado você deixa de ser alguém que deseja e se torna alguém que manifesta com naturalidade. Essa é a chave e ela sempre esteve em você. Agora diga com o coração inteiro: "Eu aceito, eu já sou e eu permaneço." Se você sentiu esse vídeo, se algo ressoou com a sua alma, inscreva-se neste canal, ative o sino, porque aqui você não será alimentado por promessas vazias, mas por verdade vibracional, por sabedoria que liberta, por práticas que transformam por dentro. Você não está só. E agora, você também não volta mais atrás. E para fechar, te deixo uma pergunta. Quem você se tornaria se nunca mais desistisse de si mesmo? A resposta está prestes a nascer.